Uma breve história do tempo, por Stephen Hawking. Tradução de Cássio de Arantes Leite. Revisão técnica de Amâncio Friaça. Editora Intrínseca. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Uma bela edição com ilustrações, com uma leitura extremamente agradável aos olhos, enfim, vale a pena, especialmente pelas ilustrações. As figuras que o próprio autor cita ao longo dos capítulos. Assim como, caso gostem do meu trabalho, venham auxiliá-lo, e se é possível pela mínima quantia que seja, por Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível auxiliar-me comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon. Caso lá haja algum livro que você gostaria que fosse lido e não está lá, peça-me e eu o adicionarei para que possa comprá-lo e ser enviado até mim, para que possamos gravá-lo e ouvi-lo, não é mesmo? E assim ampliarmos e darmos continuidade em todo esse trabalho. Também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Isso ajuda na divulgação do meu trabalho e no ampliamento do conhecimento, fazendo com que ele chegue a mais pessoas, indo mais longe. E, enfim, gerando acesso a todos, não é mesmo? Todos que têm acesso à internet, é claro. Infelizmente, nem todos têm essa oportunidade. Então, que saibamos aproveitá-la. Muito obrigada pela presença. A todos, uma boa escuta. Capítulo 4. O princípio da incerteza. O sucesso das teorias científicas, em particular da teoria da gravitação de Newton, levou o cientista francês Marquês de Laplace, no início do século XIX, a sustentar que o universo era totalmente determinista. Laplace sugeriu que devia haver um conjunto de leis científicas que nos permitiria prever tudo o que aconteceria no universo, se ao menos conhecêssemos seu estado completo a certa altura. Por exemplo, se soubéssemos as posições e velocidades do Sol e dos planetas em determinado momento, poderíamos usar as leis de Newton para calcular o estado do sistema solar em qualquer outro momento. O determinismo parece razoavelmente óbvio neste caso, mas Laplace foi além e presumiu que havia leis semelhantes governando tudo mais, incluindo o comportamento humano. A doutrina do determinismo científico sofreu forte resistência de muitas pessoas que achavam que ela infringia a liberdade divina de intervir no mundo, mas continuou como pressuposto padrão da ciência até o início do século XX. Um dos primeiros indicativos de que essa crença teria de ser abandonada surgiu quando cálculos feitos pelos cientistas britânicos Lord Rayleigh e Sir James Jeans sugeriram que um corpo ou objeto quente, como uma estrela, devia irradiar energia a uma taxa infinita. Segundo as leis em que acreditávamos na época, um corpo quente devia emitir ondas eletromagnéticas, tais como ondas de rádio, luz visível ou raio-x. Igualmente, em todas as frequências. Por exemplo, um corpo quente devia irradiar a mesma quantidade de energia tanto em ondas com frequência entre 1 e 2 trilhões de ondas por segundo, como em ondas com frequências entre 2 e 3 trilhões de ondas por segundo. Ora, uma vez que o número de ondas por segundo é ilimitado, o total de energia irradiada seria infinito. A fim de evitar esse resultado obviamente absurdo, o cientista alemão Max Planck sugeriu, em 1900, que a luz, os raios X e outras ondas não podiam ser emitidos a uma taxa arbitrária, mas apenas em certos pacotes, que ele chamou de quanta. Além do mais, cada quantum tinha um montante de energia que aumentava quanto maior fosse a frequência das ondas, de modo que, a uma frequência elevada bastante, a emissão de um único quantum exigiria mais energia do que havia disponível. Desse modo, a radiação em altas frequências seria reduzida, e a taxa em que o corpo perde energia seria finita. A hipótese quântica explicava muito bem a taxa observada de emissão de radiação dos corpos quentes, mas suas implicações para o determinismo só foram percebidas em 1926,
quando outro cientista alemão, Werner Heisenberg, formulou seu famoso princípio da incerteza. A fim de prever a posição e a velocidade futuras de uma partícula, temos de ser capazes de medir com precisão a posição e a velocidade atuais. A maneira óbvia de fazer isso é lançar luz sobre a partícula. Algumas ondas de luz serão dispersadas por ela, e isso indicará sua posição. Entretanto, não seremos capazes de determinar a posição da partícula com mais precisão do que a distância entre as cristas de onda de luz, de modo que temos de usar a luz de ondas curtas para medir a posição da partícula de forma precisa. Ora, pela hipótese quântica de Planck, não podemos usar uma quantidade arbitrariamente pequena de luz. Temos de usar pelo menos um quantum. Esse quantum perturbará a partícula e mudará sua velocidade de uma forma que não pode ser prevista. Além do mais, com quanto mais exatidão medirmos a posição, menor será o comprimento de onda da luz necessário e, portanto, mais elevada será a energia de um único quantum. Assim, a velocidade da partícula será perturbada por uma quantidade maior. Em outras palavras, quanto mais precisamente tentarmos medir a posição da partícula, menos precisamente poderemos medir sua velocidade, e vice-versa. Heisenberg mostrou que a incerteza na posição da partícula, multiplicada pela incerteza em sua velocidade, multiplicada pela massa da partícula, nunca pode ser menor do que um valor específico, conhecido como constante de Planck. Além disso, esse limite não depende da maneira como tentamos medir a posição ou a velocidade da partícula, nem do tipo de partícula. O princípio da incerteza de Heisenberg é uma propriedade fundamental e inescapável do mundo. O princípio da incerteza teve implicações profundas para o modo como vemos o mundo. Mesmo após mais de 70 anos, elas ainda não foram admitidas por muitos filósofos e continuam sendo objeto de grande controvérsia. O princípio da incerteza sinalizou um fim para o sonho de Laplace de uma teoria da ciência, um modelo completamente determinista do universo. Ora, ninguém pode prever eventos futuros com exatidão se não é capaz sequer de medir de forma precisa o atual estado do universo. É possível ainda imaginar que haja um conjunto de leis que determinam os eventos por completo para um ser sobrenatural, que seria capaz de observar o estado presente do universo sem perturbá-lo. Entretanto, tais modelos do universo não são de grande interesse para nós, meros mortais. Parece mais válido empregar o princípio econômico conhecido como navalha de Ockham. Parece mais válido empregar o princípio econômico conhecido como navalha de Ockham e eliminar todos os aspectos inobserváveis da teoria. Essa abordagem levou Heisenberg, Erwin Schrödinger e Paul Dirac, na década de 20, a reformular a mecânica em uma nova teoria chamada mecânica quântica, baseada no princípio da incerteza. Nessa teoria, as partículas não mais apresentam posições e velocidades independentes e bem definidas que não podem ser observadas. Em vez disso, possuem um estado quântico, que é uma combinação de posição e velocidade. De modo geral, a mecânica quântica não prevê um resultado único e definitivo para uma observação. Em vez disso, prevê um número de resultados possíveis e nos informa sobre a probabilidade de cada um. Isso equivale a dizer que, se fizéssemos a mesma medição em um grande número de sistemas semelhantes, todos iniciados da mesma maneira, descobriríamos que o resultado seria A em determinados casos, B em outros, e assim por diante. Poderíamos prever o número aproximado de vezes que o resultado seria A ou B, mas não o resultado específico de uma medição individual. Poderíamos prever o número aproximado de vezes que o resultado seria A ou B, mas não o resultado específico de uma medição individual.
Assim, a mecânica quântica introduz um elemento inevitável de imprevisibilidade ou aleatoriedade à ciência. Einstein se opôs fortemente a isso, a despeito do importante papel que ele próprio desempenhara no desenvolvimento dessas ideias. Ele foi agraciado com um prêmio Nobel por sua contribuição à teoria quântica. Não obstante, nunca aceitou que o universo fosse governado pelo acaso. Seus sentimentos foram resumidos em sua famosa frase: Deus não joga dados. A maioria dos outros cientistas, porém, estava disposta a aceitar a mecânica quântica, porque ela combinava perfeitamente com a experimentação. De fato, a teoria tem se mostrado bem-sucedida e fundamenta quase toda a ciência e a tecnologia modernas. Ela governa o comportamento dos transitores e circuitos integrados, componentes essenciais de aparelhos eletrônicos como televisores e computadores, e também é a base da química e da biologia modernas. As únicas áreas da ciência física nas quais a mecânica quântica ainda não foi devidamente incorporada são a gravitação e a estrutura em grande escala no universo. Embora a luz seja feita de ondas, a hipótese quântica de Planck nos diz que, em alguns aspectos, ela se comporta como se fosse constituída de partículas. Pode ser emitida ou absorvida apenas em pacotes ou quanta. Da mesma forma, o princípio da incerteza de Heisenberg sugere que, em alguns aspectos, as partículas se comportam como ondas. Elas não têm posição definida, mas estão borradas com certa distribuição de probabilidade. A teoria da mecânica quântica se baseia em um tipo inteiramente novo de matemática, que não mais descreve o mundo real em termos de partículas e ondas. Apenas as observações do mundo podem ser descritas nesses termos. Há, assim, uma dualidade entre ondas e partículas na mecânica quântica. Para alguns propósitos, é útil pensar nas partículas como ondas, e para outros, é melhor pensar nas ondas como partículas. Uma consequência importante disso é que podemos observar o que chamamos de interferência entre dois conjuntos de ondas ou partículas, ou seja, as cristas de um conjunto de ondas podem coincidir com os vales de outro conjunto. Assim, os dois se cancelam, em vez de se somar em uma onda mais forte, como seria de se esperar. Figura 4.1. Um exemplo comum da interferência no caso da luz é o das cores que vemos em bolhas de sabão. Elas são causadas pelo reflexo da luz nos dois lados da fina película de água que forma a bolha. A luz branca consiste de ondas de luz de todos os comprimentos ou cores. Para determinados comprimentos de onda, as cristas refletidas de um lado da película de sabão coincidem com os vales refletidos do outro lado. As cores correspondentes a esses comprimentos de onda estão ausentes da luz refletida, que, desse modo, parece colorida. A interferência também pode ocorrer com as partículas, graças à dualidade introduzida pela mecânica quântica. Um exemplo famoso é o chamado experimento da fenda dupla, figura 4.2. Considere uma divisória com duas fendas estreitas e paralelas. De um lado da divisória, fixamos uma fonte de luz de uma cor específica, ou seja, de um comprimento de onda específico. A maior parte da luz atingirá a divisória, mas uma pequena quantidade passará pelas fendas. Agora, suponha que coloquemos uma tela do outro lado da divisória. Qualquer ponto da tela receberá ondas das duas fendas. Entretanto, em geral, a distância que a luz precisará viajar da fonte até a tela passando pelas fendas será diferente. Isso significa que as ondas das fendas não estarão em fase quando chegarem à tela. Em alguns lugares elas se anularão, e em outros se reforçarão. O resultado é um padrão característico de faixas de luz e sombra. O notável é que produzimos exatamente o mesmo tipo de faixas se substituímos a fonte de luz por uma fonte de partículas, como elétrons, com uma velocidade definida. Isso significa que as ondas correspondentes têm um comprimento definido. Isso parece ainda mais peculiar, porque quando se tem apenas uma fenda, não surgem faixas, apenas uma distribuição uniforme de elétrons pela tela.
Desse modo, poderíamos pensar que a abertura de outra fenda apenas aumentaria o número de elétrons que atingem cada ponto da tela. Mas, devido à interferência, a quantidade de elétrons, na verdade, diminui em alguns lugares. Mas, devido à interferência, a quantidade de elétrons, na verdade, diminui em alguns lugares. Quando os elétrons são enviados um de cada vez pelas fendas, seria de se esperar que cada um passasse por uma ou outra fenda, e assim se comportasse exatamente como se a fenda pela qual passasse fosse a única existente, proporcionando uma distribuição uniforme na tela. Na realidade, porém, mesmo quando os elétrons são enviados um de cada vez, as faixas continuam aparecendo. Portanto, cada elétron deve estar passando por ambas as fendas ao mesmo tempo. O fenômeno da interferência entre partículas foi crucial para a nossa compreensão da estrutura dos átomos, as unidades básicas da química e da biologia e os blocos constituintes a partir dos quais nós e tudo à nossa volta somos feitos. No início do século XX, pensava-se que os átomos eram mais como planetas orbitando o Sol, com elétrons, partícula de eletricidade negativa, orbitando um núcleo central, que carregava eletricidade positiva. A atração entre a eletricidade positiva e a negativa supostamente mantinha os elétrons em suas órbitas da mesma forma como a atração gravitacional do Sol mantém os planetas. O problema era que, antes da mecânica quântica, as leis da mecânica e da eletricidade previam que os elétrons perderiam energia e, por isso, entrariam em uma espiral para dentro até colidir com o núcleo. Isso significaria que o átomo e, com efeito, toda a matéria deveria sofrer um colapso rápido até alcançar um estado de densidade muito alta. Em 1913, o cientista dinamarquês Niels Bohr encontrou uma solução parcial para esse problema. Ele sugeriu que os elétrons talvez não fossem capazes de orbitar o núcleo central a uma distância qualquer, mas apenas a distâncias específicas. Se supuséssemos ainda que apenas um ou dois elétrons pudessem orbitar a cada uma dessas distâncias, isso resolveria o problema do colapso do átomo, pois os elétrons só poderiam espiralar para dentro até preencher as órbitas mais próximas e de menos energia. Esse modelo explicava muito bem a estrutura do átomo, mais simples, como o hidrogênio, que tem um único elétron orbitando o núcleo. No entanto, não estava claro como devíamos entender isso para átomos mais complexos. Além do mais, a ideia de um conjunto limitado de órbitas permitidas parecia muito arbitrária. A nova teoria da mecânica quântica resolveu essa dificuldade. Ela revelou que um elétron orbitando o núcleo podia ser visto como uma onda, cujo comprimento dependia de sua velocidade. O comprimento de determinadas órbitas corresponderia a um número inteiro, isto é, não fracionário, de comprimentos de onda de elétron. Nesses casos, a crista da onda estaria na mesma posição a cada volta, de modo que as ondas se somariam. Essas órbitas corresponderiam às órbitas permitidas de Bohr. Entretanto, nos casos em que comprimentos não fossem um número inteiro de comprimentos de onda, cada crista acabaria sendo anulada por um vale à medida que os elétrons completassem a volta. Essas órbitas não seriam permitidas. Um bom modo de visualizar a dualidade onda-partícula é a chamada soma de histórias, introduzida pelo cientista americano Richard Feynman. Nessa abordagem, não se espera que a partícula tenha uma única história ou trajetória no espaço-tempo, como seria o caso de uma teoria clássica, não quântica. Em vez disso, supõe-se que ela vá de A para B por todas as trajetórias possíveis. Cada trajetória está associada a dois números. Um representa o tamanho de uma onda e o outro a posição no ciclo, ou seja, se é um vale ou uma crista. A probabilidade de uma partícula ir de A para B é obtida a partir da soma de ondas para todas as trajetórias.
Em geral, se compararmos um conjunto de trajetórias vizinhas, as fases ou posições no ciclo apresentarão variações enormes. Isso significa que as ondas associadas a essas trajetórias se anularão umas às outras de maneira quase exata. Em geral, se compararmos um conjunto de trajetórias vizinhas, as fases ou posições no ciclo apresentarão variações enormes. Isso significa que as ondas associadas a essas trajetórias se anularão umas às outras de maneira quase exata. Porém, para alguns conjuntos de trajetórias vizinhas, a fase não variará muito. As ondas para essas trajetórias não se anularão. Tais trajetórias correspondem às órbitas permitidas de Bohr. Com essas ideias, em uma formulação matemática concreta, foi relativamente simples calcular as órbitas permitidas em átomos mais complexos e até em moléculas, que são feitas de átomos unidos por elétrons que orbitam mais de um núcleo. Como a estrutura das moléculas e suas reações entre si formam a base da química e da biologia, em princípio, a mecânica quântica nos permite prever quase tudo o que vemos à nossa volta, dentro dos limites estabelecidos pelo princípio da incerteza. Contudo, na prática, os cálculos exigidos para sistemas contendo mais do que uns poucos elétrons são tão complicados que não conseguimos fazê-los. A teoria da relatividade geral de Einstein parece governar a estrutura em grande escala do universo. Ela é o que se chama de teoria clássica, ou seja, não leva em consideração o princípio da incerteza da mecânica quântica, como deveria fazer para fins de compatibilidade com outras teorias. O motivo para que isso não leve a qualquer discrepância em relação à observação é que todos os campos gravitacionais que costumamos experimentar são muito fracos. Entretanto, os teoremas da singularidade discutidos aqui indicam que o campo gravitacional deve ficar muito forte em pelo menos duas situações: os buracos negros e o Big Bang. Em campos fortes como esses, os efeitos da mecânica quântica devem ser importantes. Desse modo, em certo sentido, ao prever pontos de densidade infinita, a relatividade geral clássica prevê sua própria derrocada, assim como a mecânica clássica, ou seja, não quântica, prevê sua derrocada ao sugerir que os átomos devem alcançar densidade infinita. Ainda não dispomos de uma teoria consistente e completa que unifique a relatividade geral e a mecânica quântica, mas conhecemos algumas das características que ela deve ter. As consequências que elas teriam para os buracos negros e o Big Bang estão descritas em capítulos posteriores. Por ora, contudo, devemos nos voltar às tentativas recentes de juntar nosso entendimento das demais forças da natureza em uma teoria quântica unificada.